Oi, tudo bem, pessoal? Olha eu aqui de novo, aproveitando esse dia chuvoso para gravar um vídeo, aproveitar essa iluminação da rua também, já que é o que eu tenho ao meu alcance aqui, né? Eu gosto de utilizar a luz da rua para iluminar um pouquinho o meu cenário aqui, improvisado. E voltando, né, às discussões a respeito do meu primeiro livro, O Inesquecível, né, de Max Belzareno. Foi um livro que eu escrevi em 2015, que foi publicado, na verdade escrevi em 2014 e foi publicado em 2015, né? E como eu tinha comentado no vídeo anterior, né, sobre essas questões, um dos temas principais aqui é a descoberta da sexualidade, no caso homossexualidade, né? A descoberta da sexualidade acontece na adolescência de todo mundo, ou da grande maioria. Né? Hoje em dia a gente tem várias classificações, inclusive tem pessoas que se consideram demissexuais, assexuais, né? Mas aqui a gente tem um protagonista homossexual que mora numa cidade pequena e que, além de passar por essa crise existencial, né, de estar se descobrindo que pessoa que é na adolescência, ele tem esse agravante de se descobrir gay, né? Uma coisa que ele não gostaria, porque ele não consegue ver futuro ou perspectiva de vida sendo assim, né? E eu vou comentar um ou dois trechinhos aqui, né? Só para inserir o assunto mesmo e ver o que a gente pode extrair disso, porque acho importante, né? Para a gente imergir, né? Mergulhar melhor no que a narrativa tem aqui para proporcionar nesse livro. Né? Então eu escolhi um parágrafo que eu acho que define bem as características e os conflitos bem marcantes do meu protagonista, que se chama Lorenzo, e eu vou ler aqui para vocês. Uh... Peraí, gente. Não seja... Ele dava calafrio só de pensar que eles, né, os seus pais, viessem a saber a cópia mal feita do original perfeito, uh, que seria o filho deles. Seu filho único. A responsabilidade de dar seguimento à prole estava toda a seu encargo. Não queria viver sob olhares condenadores. E por isso tornar o seu verdadeiro eu invisível, para se proteger. Tinha sorte de não parecer, né, o que realmente era. Estava camuflado e, portanto, protegido. Mas isso era uma qualidade ou o prejudicava ainda mais? Se fosse possível constatar que era homossexual, seria mais fácil de alguém tomar o partido e trazer aquele assunto à tona. Sozinho ele não conseguiria. Então a gente vê que o meu protagonista, logo no primeiro capítulo, é aquele que a gente chama de discreto e fora do meio. Né? Não é fácil perceber que ele é gay, né? Porque ele não tem trejeitos femininos, ele tem a voz grossa, ele é bem discreto. Na verdade, ele não fala muito porque ele tem medo de escapar alguma coisa, né? Então, só que daí o grande problema também, além de começar a se isolar, é que ele, de tanto segurar isso, de guardar para dentro de si, de ficar quieto com medo que as pessoas percebam, né, que ele cometa algum deslize, fale alguma coisa que não devia, ele começa a ter dificuldade uh, quando existe a necessidade dele falar, ele já não consegue, porque ele está tão acostumado a guardar em segredo as coisas que ele gostaria de falar, que chega uma hora que ele não consegue mais. Quando é necessário e pedem, olha, na metade da história, né? Agora você precisa abrir a boca e falar o que está sentindo. Ele não consegue. E existem pessoas que não conseguem expressar o que estão sentindo. Existe um termo para isso. Se eu não me engano, é lexetimia. As pessoas não conseguem verbalizar os seus sentimentos. Né? E é isso que a gente encontra no meu protagonista. E é um drama que uh, tem tempos, né? Muitas pessoas passam por isso ainda hoje, né? Quando a gente vê com personagens gays em séries, protagonistas gays em filmes, nas novelas, ainda assim é muito difícil para a pessoa se aceitar. E aqui a gente está falando de uma época, meados de início 2000, que ainda não tinha muito isso, né? Então é ainda mais difícil para ele. Ele não quer ser assim, né? Então não tem a ver apenas com a aceitação de fora, tem a ver com a autoaceitação. Só que a autoaceitação dele também depende da aceitação de fora. Porque se tivessem pessoas falando, não tem problema tu ser assim. Ele não sofreria tanto, né? Ele não veria necessidade de sofrer ou de esconder uma coisa dessas. E para esse capítulo,
Eu acho que eu poderia, para esse capítulo, para esse vídeo, eu acho que eu poderia deixar só esse parágrafo, né? Pra também não ficar falando muito do personagem, da spoiler, eu não quero. A minha intenção de fazer esse vídeo é trazer esses assuntos que eu acho muito importantes, né? Que eu sinto muito a necessidade ainda, a gente precisa de mais personagens representativos, né, na literatura, e não apenas gays, mas gordos, negros, né, trans. Tem muitos personagens ainda a serem escritos, e eu sou esse tipo de escritor que estou atento a esse tipo de coisa, né? Eu tenho muito apreço pela diversidade. Eu acho muito mais interessante conviver com pessoas que sejam mais diferentes de mim, que pensem de maneira diferente, porque isso pode agregar alguma coisa na minha vida, né? Eu não sou de tomar partido de eu quero conviver com pessoas que pensam igual a mim. Até porque isso, tipo, não é uma coisa muito bacana, não seria uma coisa muito bacana da minha parte, porque eu ia gostar de conviver com pessoas que sempre concordam comigo, porque eu gosto que reforcem, você está certo, é assim que se pensa, é assim que se fala, é assim que se vive, né? Eu acho que quem só quer conviver com pessoas iguais a si, tem um pouquinho dessas características, né? De não sabem dialogar, né? E esse vídeo é só para ler um parágrafo mesmo, discutir um pouquinho sobre o personagem e eu pretendo vir aqui mais vezes para falar de outros capítulos, outros personagens. Acontece muita coisa, gente. Tem 300 páginas esse livro, tá? Até mais.